também vai da nossa utopia de querer que o comitê seja sempre 50-50, ou seja, 70-30, 10, sei lá. Isso vai muito também do perfil do cliente. E as coisas também vão mudando. Então, por exemplo, eu tenho um comitê que é 50-50, tem comitê que grande parte, a própria empresa fala, olha, eu quero que grande parte do comitê seja de liderança. E tem outros lugares que falam, não, eu quero que esteja mais o pessoal operacional e tenha um ou outro líder. Então, acho que isso é muito também da gente ir moldando como que o comitê vai acontecendo, do grau de maturidade que a empresa tem para o trabalhador falar os seus problemas perto de um líder. Então, a gente está falando de uma instância de debate madura. A gente não está falando de um local onde as pessoas vão apontar culpado, não é lugar de falar que fulano está errado, a culpa é sua ou o problema é da área tal. Então, é um trabalho de um desenvolvimento de uma organização onde vai ter uma instância que vai chamar comitê de ergonomia. Então, essa divisão de 50-50, tem lugar que pode ser legal, tem lugar que não vai funcionar. Agora, a ideia é que a gente sempre tenha, isso é regra, acho que todo mundo vai concordar, que tenha o pessoal operacional. Comitê formado de líder não é comitê de ergonomia. Né? Não é um lugar para a gente só falar se vai ter dinheiro ou não vai, ou se isso é importante ou não para o líder. É um lugar onde as pessoas vão falar das suas necessidades e dificuldades, porque o trabalhador muitas vezes não tem voz, né? É o tal do silêncio organizacional. Ele realmente não tem para quem falar as suas dores ou as suas sugestões, porque a gente, na ergonomia construtiva, a gente não pode ter também um olhar só para o problema. A gente também tem que ter um olhar positivista. A gente tem que pensar no desenvolvimento, então a gente também tem que pensar que o trabalhador nem sempre ele vai te chamar para reclamar. Ele vai te chamar para te dar um presente. Ele vai falar, olha, eu já tenho até um desenho aqui, um projeto de um carrinho e esse carrinho aqui é o ideal para cá. Então, de repente, o comitê de ergonomia é esse lugar onde as pessoas vão ter voz e a gente vai dimensionando e essa dimensão vai mudando. Começa mais de um jeito e termina mais de outro, ou não termina, né? A ideia é essa. Essa é a minha visão. Deixa eu só fazer rapidinho eu assino embaixo aí do que a Lili falou, acho que é bem isso mesmo. Dentro dessa questão madura que você falou, né, que acaba sendo as pessoas que estão envolvidas, e Júlia, eu entendo quando você coloca 50%, que não é exatamente isso, né, e empresa ou funcionário, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem ainda que fomentar, né, dentro da ergonomia, é que não existe empresa operacional, existe aquela organização que tem um único objetivo. O objetivo dela é ser produtiva, o objetivo dela é ser lucrativa, o objetivo dela tem que ser também ter um trabalho sustentável, né? Onde as pessoas estejam ali trabalhando de uma forma adequada e, ao mesmo tempo, sendo produtiva, né? Então, eu acho que, eu, pelo menos na minha prática, quando a gente coloca nesses espaços de discussão, existem comitês que são feitos 100% pelo operacional e existem comitês que têm, 100% dos gestores. Depende muito de qual assunto nós estamos tratando e aonde que eu tenho que ter mais suporte. Mas sempre tentando estimular como não estamos aqui como concorrentes, que é isso que acontece muito, né? Nós estamos aqui lutando por um objetivo que é da organização, um objetivo único, tá? Fale, Karine, sobre a experiência que você quer relatar aí. Tudo bem. Eu estava ouvindo, né, a live de vocês, primeiramente, parabenizar, que tá show de bola aí. E depois, em cima da fala do Júlio, eu acredito que aqui no Brasil, com a experiência também que eu tenho, eu acredito que aqui no Brasil a gente trataria mais essa interlocução do trabalhador em todos os âmbitos do trabalho, não só na ergonomia, porque a ergonomia é física, social e mental, né? A gente trabalharia tudo na questão da CIPA aqui no Brasil. Porque a CIPA é uma representação legal do trabalhador. E na CIPA tem os representantes da empresa e o representante eleito do trabalhador. E eu vejo isso, que a questão da CIPA, quando eu levo a ergonomia para dentro da CIPA, colocando o pessoal em jogo, o trabalhador, aquele que foi eleito, ele tem
respeito pelos seus outros colegas, ele tem confiança dos outros colegas, porque ele não é um eleito escolhido pela empresa, né? Então eu acho muito interessante isso. E nos comitês que eu tenho experiência, o que eu faço? Eu convido dos tipeiros, tanto eleitos quanto suplentes, titulares, quanto suplentes dos eleitos e dos indicados, que eles, dentre eles, escolham 2 pessoas, uma dos eleitos e outra dos indicados da empresa, para compor esse comitê. Para a gente ter essa situação de não ser só a empresa que está indicando, ou porque foi convidado, porque se dá bem, sabe? Aquelas coisas que a gente vê no mundo do trabalho. E eu acredito muito nessa composição, trazendo a CIPA para o nosso lado. E que o papel da CIPA, na verdade, é isso aí, né? Eu penso, é a minha prática. Obrigada, pessoal. Karine, vou fazer só uma parte aqui, a sua palavra. No nosso grupo de pesquisa lá da Unifei, nós temos uma experiência de atuação dentro de uma empresa aqui no Brasil, uma companhia energética, e temos uma atuação também da EDF France, a companhia energética, a EDF France da França. E o que tem que ser externalizado aqui para vocês, pensando no comitê de ergonomia ou nesses comitês de debate sobre o trabalho? A confiança você adquire não é por meio de palavras, mas é por meio de ações e com o passar do tempo. Lá na França, qual foi a nossa experiência quando foi colocado um debate sobre uma situação particular do trabalho, que ao olho externo poderia ser encarado como um erro, mas ao olhar da própria empresa, que já tem esse nível, essa maturidade organizacional, não era encarado como erro, mas uma necessidade de ajuste. No momento de confrontação dos atores sociais com o gestor de alta hierarquia, o que é debatido ali são as ações. Não há uma importância sobre o cargo. Independente se eu estou falando com o operador ou com o gestor de alta liderança, o debate, independente do seu crachá, é sobre o que ocorreu. Então, naquele momento de debate, já existe uma cultura muito mais desenvolvida nesse sentido, de entender que aquele momento todos podem debater sobre o ocorrido, independente da sua função, porque o objetivo é de uma construção de uma organização capacitante, perene e consistente. Na nossa experiência na empresa brasileira, para chegar a esse grau de maturidade organizacional, demorou um tempo. E como que nós conseguimos? Aí eu volto para responder a nossa pergunta inicial da nossa temática aqui. Como promover o debate entre o aspecto operacional e o de gerência? A minha resposta inicial para isso é, ao trazer essa situação de debate, não vai ser simplesmente com um momento. Então, comparando essa companhia brasileira com essa companhia internacional, no primeiro momento em que nós trouxemos essa realidade para esse tipo de debate, nós não conseguimos promover o debate. Todo mundo ficou calado, então foi aquele momento de silêncio que ninguém falava. Nem o próprio trabalhador que executou o trabalho, ele quis comentar sobre o vídeo. A partir do momento em que a gestão entendeu que era importante compreender essa realidade operacional e que isso contribuía para a melhoria da produtividade e, num segundo momento, para a questão de segurança e questões relacionadas a absenteísmo, começou a dar ouvido e começou a dar voz para esses trabalhadores. Deixamos de ter uma organização em que o gestor era surdo e o operador era mudo, a partir de fatos. Então, o que nós temos que ter uma ação muito incisiva é trabalhar sobre ações e não trabalhar sobre fatos, ideias, excessivos planejamentos. Menos é mais. Para o ponto inicial para promover essa articulação é trazer uma situação pontual, mostrar que esses ajustes que ocorreram foram interessantes para o trabalho e aí, a partir disso, você começa a ter esse engajamento e todos passam a ver uma possibilidade de contribuição e não ficam com medo, com receio de serem penalizados pela gestão por terem adaptado a regra para aquela situação. Ô, Vitor, eu acho que sua fala traduz muito do que eu estava
pensando aqui, talvez não consegui colocar de uma maneira, mas eu acho muito interessante a sua fala. Eu particularmente, não é que falar não gosto é muito forte, né? Mas eu não tenho a minha prática dessa questão que eu falei, né? Esses são indicados pela empresa, esses são indicados pelos funcionários, e parece que já são opostos, né? Já estão em campos diferentes e eles estão disputando algo. E isso daí, para mim, pelo menos na prática que eu tenho, nunca deu certo. Então, se eu não tenho indicação desse ou daquele, eu tenho a necessidade desse ou daquele. Então, se eu tenho a necessidade de pessoas mais do operacional para resolver o meu problema ou para entender o meu problema, é eles que eu vou chamar. Se eu tenho necessidade de chamar mais quem está gerenciando, é eles que eu vou chamar. Se eu tenho a necessidade de colocar todos no mesmo patamar, com importâncias diferentes, mas com conhecimentos muito ricos, é eles que eu vou colocar. Tá? Então, tudo que você falou, eu acho que traduz muito numa linguagem muito bonita, como você coloca, e eu gosto muito disso, mas é justamente isso, né? Não fazer essa diferença, colocar todo mundo no mesmo patamar e chamar quem é necessário para o seu entendimento, para que a gente resolva o problema que a gente está buscando resolver. Só para fechar, olha que legal, o que eu falei no início da maturidade que o ergonomista tem que ter. A gente está falando de um comitê de ergonomia, né, que daria uma tese de doutorado, né, de tamanha riqueza de conteúdo e de transformação que vai surgir de um ambiente como esse. Então, a gente está falando de um comitê de ergonomia que muitas pessoas acham que é uma ação simples, uma ação sem tanto impacto, mas o quanto a gente tem que estar preparado para a gente ser o elo mesmo, um eixo, para poder organizar tudo que vai acontecer ali dentro. Podem acontecer, não nos espaços de discussão do trabalho que o Vitor citou, mas no comitê de ergonomia tradicional, podem surgir discussões, podem surgir... A gente vai ter que auxiliar a maturidade desse espaço, para que a liderança consiga entender que o papel dele não é apontar, e sim abraçar, junto, todo mundo discutindo sobre como que o trabalho acontece, vendo situações reais e pensando todo mundo junto. Realmente todo mundo, são várias ideias sobre o mesmo assunto. Então a gente está falando de maturidade profissional, então a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Eu concordo. Agora sim, porque a minha visão é que a gente não precisa ter instituído um comitê de ergonomia para conseguir ter toda essa mudança de paradigma, entendeu? De quebra de paradigmas. O que a gente pode fazer a gente também pode trabalhar com... Quando a gente começa a fazer o levantamento, o estudo todo, a gente já está fazendo isso, porque a gente está indo lá escutar o trabalhador. Nós somos o elo de comunicação do trabalhador com o gestor. Entendeu? Eu acho que a gente já faz essa filtragem também, porque em algumas das empresas que eu trabalhei, eu vi essa mudança de paradigma e eu não precisei implantar o comitê de ergonomia para ter essa mudança, entendeu? Foi em cima de fazer todo esse levantamento. Eu acho que quando você faz a gestão, você já tem isso também. Está também enraizado na gestão em si. Ótimo. Ergonomia na prática, ela disse que gostaria de falar. Camila. Camila. Eu não conheço. É daí, né, de vocês? Então, a Camila falou que gostaria de, se ela não tiver, pode passar. O próximo é o Massol, depois é o Anderson. Mas eu acho que a Camila está aí ainda, hein? Tá bem. Boa noite. Estão me ouvindo? Oi, Camila. Tô aqui. André! André apareceu aqui também. Gente, que riquíssima. Não dá nem... Dá vontade da gente varar aqui à noite, né? Não acabar hoje. Eu estou aqui encantada com como está rico aqui as discussões. Eu estou, assim, encantada realmente com o nível, né, de discussões técnicas. Mas eu gostaria até eu até comentei isso, até escrevi dessa forma, de compartilhar uma angústia, né? Ou talvez até uma angústia de outros profissionais que talvez vivenciem também essa mesma situação. Isso até aconteceu essa semana comigo, eu achei assim, não é a primeira vez que acontece, né?
mas a gente, quando entrega, né, uma proposta técnica comercial para a gente fechar um trabalho de ergonomia, a gente já identifica as demandas, né, ou estuda um pouco os processos, entende quais são as dores principais ali que aquele cliente, aquela organização deseja trazer, né, que nós possamos levar aí, identificar aí como solução. E aí, nesse processo de entrega, né, da proposta, eu identifiquei já que a empresa tem uma limitação, né, ou uma maturidade organizacional, uma cultura de saúde e segurança ainda muito frágil, ainda muito limitada, né, ou pouco desenvolvida, digamos assim. E aí, essa semana, diante de uma discussão técnica, inclusive com um gestor da área, o gerente de saúde e segurança, eu fiquei até um pouco assustada com o nível de sinceridade dele, né? Onde ele me reportou a necessidade, né, de que eu levasse as soluções ergonômicas para a organização, mas que de antemão eu já poderia entender que a organização não deseja, como eu vou dizer, investir, né, ou não deseja, enfim, por exemplo, investir num programa de comitê ou dar seguimento aí ao desenvolvimento mesmo de uma maturidade, né? E eu fiquei assustada, porque dessa forma, assim, nua e crua, eu, sinceramente, nesses 14 anos trabalhando com ergonomia, eu não tinha chegado, né, a esse nível de postura, né, de um gestor. E aí, vendo toda essa discussão, até com um pouco de experiência que eu tenho, eu fiquei me perguntando como trabalhar, né, esse comportamento, esse olhar, essa maturidade nessa empresa ou nesse gestor, já que ele já construiu aí uma barreira, né, onde ele delimita aí quais são os limites que ele coloca para que eu possa entregar uma solução para a organização, mas já sinalizando aí uma restrição, né, da forma da atuação. Então, eu já fiquei muito preocupada, né? Como é que vai desenrolar como vai ser o desfecho desse trabalho? E eu estou angustiada mesmo, assim, como eu falei, já vivi situações diferentes onde a gente percebia um nível de maturidade limitado, mas que você, com o tempo, ia desenvolvendo, ia construindo juntamente com a organização. E dessa vez eu me deparei com uma postura mais incisiva, mais limitada. Camila, muitas vezes as soluções dos problemas de uma organização, eles são resolvidos pelos próprios trabalhadores. Mas a empresa precisa de ter alguém externo para falar o que o trabalhador sempre quis falar. Então, assim, nesse caso que você traz, muitas vezes o próprio trabalhador relatar essa angústia, esse constrangimento ou essa dificuldade para o gestor não dá a devida relevância. O nosso papel ali como esse mediador na comunicação é mostrar para esse gestor que algumas soluções, elas emergem da própria prática. Só que isso não pode ficar no discurso. Então, para te responder, como que nós poderíamos melhorar essa situação? Muitas vezes, um problema que aparece, ao trazer a solução, o próprio trabalhador, o ergonomista vai fazer essa ponte. E ao fazer essa ponte, você pode chegar para o gestor e mostrar, perceba, não foi eu, como ergonomista, que alcancei esse resultado de sucesso, que resolvia o problema. Isso já existia entre os trabalhadores. Então, o que deve haver nessa empresa são momentos que possibilite esses trabalhadores trazer à tona essas soluções, esses constrangimentos e isso ser compartilhado com o gestor. É difícil, por isso que eu insisto na minha tese de isso começar de uma forma muito incipiente sobre uma solução, um problema pontual. Algo ali visível, não precisa ser ainda no nível organizacional, não precisa ser ainda dentro do ponto de vista de gestão, mas algo ali do observável. Se você traz essa solução, mostra
de uma forma mais pontual, o grau de convencimento e de confiança, ele aumenta com o passar do tempo. Gente, me deu até uma batedeira no coração. Eu vou falar um segundo, juro, Carlão. Essa situação que a Camila colocou, gente, é a minha situação preferida. Camila, se eu estivesse aqui em Belo Horizonte, eu ia falar, posso ir com você? Eu vou, só pra gente ir nesse desafio juntas. Camila, você tem a faca e o queijo na mão de realmente construir uma nova caixinha. Provavelmente esse gestor tem uma caixinha de ergonomia na cabeça dele, uma caixinha de que não funciona, uma caixinha de postura, cadeira, etc. Você tem a oportunidade de criar uma caixinha nova, uma caixinha que você não está indo lá simplesmente para estudar posto de trabalho, que você está indo lá e você mostrando que você entende do trabalho dele, né? Você vai entender do processo de trabalho tanto quanto ele mesmo, de verdade, porque você vai a fundo, você vai se meter de cabeça. E na hora que você leva informação com subsídio técnico e com fala dos trabalhadores, o cara fala, poxa, essa menina não veio a brincadeira, essa menina não está brincando aqui não. Ela sabe o que ela quer aqui dentro. E devagarinho você vai construindo uma nova ergonomia, um novo formato desse cara enxergar você como um braço, você como um apoio técnico dentro da operação para resolver o problema que às vezes ele não sabia quem ia ajudar ele a resolver. Então, olha, pega esse desafio como um desafio pessoal de construir uma boa ergonomia, uma ergonomia realmente eficiente dentro de um cliente que não acredita na gente. Ai, me dá batedeira isso. Eu vou ser o contraponto. Eu vou ser o contraponto disso. Você não vai ficar os três aqui concordando ou os quatro concordando aqui. Na verdade é o seguinte, eu concordo até um certo ponto, tá? Existem pessoas que, por mais que você se desdobre, que você mostre, que você faça tudo, ela não quer enxergar. Existem outras questões que são mais verdades para ela, são mais reais, são mais presentes na vida dela do que o que você vai falar ou do que você vai tentar mostrar. Então, eu acho o seguinte, você tem que tentar tudo do jeito que eles falaram aí. Eu acho que é bacana. Só que chega um momento, eu acho que é como uma relação. Se você tem uma relação de casamento onde uma das partes não quer mais, porque ela não está naquele jogo, não faz parte mais dela, e ela não está nem aí para o que você está tentando fazer, chega uma hora que você tem que chegar e falar assim, ok, então eu vou seguir o meu caminho com a minha verdade e você fica aí. Então, eu acho que assim, é como uma tentativa, você tenta por um lado ou tenta pelo outro, só que chega um momento que você tem que perceber que você chegou na sua capacidade e mesmo assim a pessoa não quer atender ou não quer ter esse olhar sobre o que você está falando. Então chega esse momento que você fala assim, ok, aqui encerro o meu trabalho, eu fiz o melhor que eu pude fazer, tentei salvar essa relação da maneira melhor que eu tentei salvar, mas aqui parou, segue a sua empresa e eu sigo a minha, tá? Então, eu pelo menos penso dessa maneira e já agi dessa maneira, tá? Eu tento mostrar diversas formas e não consegui. Tendo todo esse conhecimento que a Lili falou, que o Vitor colocou, mas mesmo assim existem pessoas que não vão. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que entender que o nosso limite chegou e a pessoa segue do jeito que ela quer, tá? Então, esse é o meu contraponto aí. Então, gente, eu acho que eu trabalho bem na linha do Carlos, assim. Eu já tentei, em outras experiências, trabalhar conciliando, tentando desenvolver, tentando mostrar, fazendo esse esforço para mostrar os ganhos, né, que eu poderia entregar ali para a organização, mostrando essas falhas que talvez o colaborador, o trabalhador está ali gritando, né, precisando de ser ouvido, envolvido e sem oportunidade. E aí, por isso que eu fiquei angustiada, Carlos, porque, na verdade, esse limite, assim, né, de cara, assim, a empresa contrata um serviço para trazer uma solução e, ao mesmo tempo, ela já coloca um limite. Olha, a solução vai ter que ser até aqui, porque a gente não acredita, a gente não tem essa cultura de dar continuidade através dessa metodologia. Então, aí que eu me senti um pouco amarrada e falei, bom, não adianta então eu usar todos os meus recursos que eu costumo utilizar para ajudá-lo a desenvolver, sendo que ele já me colocou ali
um bloqueio. Então, por isso da angústia. Mas eu agradeço a participação e enfim, a oportunidade. Mas, Camila, eu acho... Rapidinho. Desculpa. 30 segundos. Camila, não desista da maratona antes de começar ela. Não, imagina, eu vou imprimir o que eu acredito. É isso aí, mas chega um momento que você fala, pô, não, daqui não dá mais e beleza. Não se sinta culpado também. Você está há quanto tempo na empresa? Não, então, a empresa, ela está me contratando nesse momento para a gente desenvolver um trabalho, para iniciar um processo. Entendi, eu pensei que tu já estava lá. Então, tudo isso que eles falaram, não tem como, porque você tem que tentar. Mas também vai do que você vai querer. Isso vai ser uma coisa rica para você se engrandecer, né? Vou compartilhar depois com vocês os desdobramentos desse case. Foi ótimo. Vamos lá. Então, vamos abrir para o próximo. Marsola, por favor. Você pode destravar seu microfone? Estão me ouvindo aí? Sim. Estamos. Beleza, então. Você está em qual parte do planeta hoje, Marsola? Hoje eu estou em Você está na China? Campinas. Não estamos podendo sair, né? Era para eu estar nos Estados Unidos exatamente essa semana, cara. Infelizmente... Está no seu zoológico. Tô no... Exato. Tô com uns 20 bichos, daqui a pouco vocês vão passando por aqui. Ô, Vitor, eu queria fazer uma pergunta, inicialmente direcionada a você, que veio da sua fala, e estendendo, claro, para os comentários aí da Lili e do Carlos. Que você falou da sua experiência numa empresa francesa, né? Eu fiz alguns trabalhos com empresas na França, e uma coisa que para mim ficou muito nítido na França é que o trabalhador francês ele tem uma força política muito grande, diferente do que nós vivemos na atualidade no Brasil. Aqui no Brasil, o trabalhador deixou de ser, né, o proletário, deixou de ser uma classe sujeito para ser uma classe objeto, o que, apesar de ser também uma realidade na França, lá o trabalhador ele possui voz ativa, ele ainda classe trabalhadora, ainda é uma classe sujeita, diferente do que a gente encontra na realidade no Brasil. Tanto é que todos os gestores que eu conversei lá, eles não se viam em uma classe diferente da classe do trabalhador de fábrica. Eles se viam como proletários, eles se viam como trabalhadores de fábrica, assim como o cara que está produzindo lá. E isso me trouxe um desafio muito grande, fez uma diferença para mim, que foi enorme, que é o que a gente não vê, o que eu não vivencio nas empresas aqui no Brasil. Então, a minha pergunta, baseado nisso, uma parte vocês já responderam já, então quero avançar para uma segunda parte. Então, a minha primeira pergunta seria como que vocês têm trazido esse empoderamento para o trabalhador e como que vocês têm reduzido o conflito de classes que existe dentro das empresas aqui no Brasil. Vocês já responderam um pouco disso, de como que vocês estão reduzindo esse conflito e trazendo mais os gestores para ouvir o que o trabalhador da fábrica está falando, deixar o gestor surdo, né? Como que vocês estão, então, o que vocês estão vivenciando agora de novos conflitos entre as classes de gestão e as classes trabalhadoras? Após tudo que vocês implantaram, após as experiências positivas que vocês tiveram nas empresas, quais são os novos conflitos de classe que estão surgindo e que vocês estão tendo que gerenciar? Não sei se minha pergunta ficou clara. Foi super claro e super atualizada. Antes de mais nada, parabéns por citar Merleau-Ponty, um autor que eu adoro, acho que é um pouquíssimo trabalhado ainda dentro da ergonomia. Eu, na educação física, estudei muito Merleau-Ponty e acho, cara, que a ergonomia tinha que abraçar o Merleau-Ponty de cabo a rabo. Parabéns por citá-lo e trazê-lo aí para a live, cara. Valeu. Acho que minha câmera não sei se está aberta aqui. Está aberta aqui. Esse é uma excelente obra dele, né, Marsola? Foi o primeiro dele, que é o próprio... Tá dando para ver? Tá, né? Ah, sim. Esse é um excelente livro dele, do Merleau-Ponty, que trata toda essa mudança de percepção, de como olhar o trabalho. Vou voltar aqui. Vamos lá.
para te responder. Nós combinamos que o Marçola iria falar sobre o Merleau-Ponty, então já deixei o livro ali fácil. Para te responder, o que nós estamos fazendo para tentar ser objetivo aqui nesse contexto e qual é a luta de classes hoje que nós começamos a vivenciar? Nas empresas que nós participamos no Brasil, Marçola, houve uma mudança muito grande, tanto por parte das atuações do Sindielettro, porque quando nós temos o privilégio de estarmos dentro da universidade, que nós temos mais tempo para uma intervenção. Então, quando eu vou fazer uma intervenção dentro de uma empresa, eu posso acessar os atores sociais envolvidos no Sindielettro, eu posso envolver quem são as pessoas sindicalizadas dentro da organização e eu posso acessar os gestores que estão ali de fato. Então, o que nós temos observado de mudança nessa luta de classe? É uma grande diferença e uma grande mudança de briga por questões relacionadas a instrumento, maquinário, sobrecarga física, dificuldade de compra de material, que era uma característica muito forte antes. Esse tipo de briga, cada vez mais, vem reduzindo dentro dessas organizações e hoje há uma briga muito mais forte por essa questão de ajustes relacionados aos indicadores que serão gerados a partir de uma intervenção. Como é feito a gestão de processo, criação de normas e criação de procedimentos para desenvolvimento na carreira. Pelo menos nesse grupo de profissionais que nós temos acompanhado, a briga ela saiu muito dessa esfera por melhores condições de trabalho no âmbito físico, maquinário, e ela se desloca muito mais por essas questões de aspectos organizacionais, sabe? Como o trabalhador, como o sindicato começa a fazer parte de uma mesa de discussão, nós já acompanhamos isso, de ele, então aqui na UFMG, junto com a empresa de companhia energética, que foi criado um pacto pelo trabalho e pelo desenvolvimento. E nesse pacto foram estruturadas várias exigências que, dentre elas, a maioria era relacionada a esses aspectos organizacionais do trabalho. Então, essa é a primeira percepção que eu tenho nessa mudança de briga, essa mudança de espaço, essa questão de voz. Sobre o que nós temos feito. Hoje, como atuação, nós temos uma grande oportunidade, um grande privilégio de, quando vamos fazer uma intervenção nessas empresas, de participar de todo o processo. Então, temos aqui um eletricista que eu fiz um acompanhamento do seu trabalho e eu tive a oportunidade de participar do treinamento. Então, eu estava presente durante 6 semanas, eu fiz uma etnografia sobre como era o treinamento desse profissional. Para quê? Na hora de uma discussão lá na frente, eu mostrava para o gestor que o treinamento ele precisava ser melhorado para que, quando esse operador chegasse de fato na sua atividade, ele não fosse criticado por ter seguido a regra, porque a regra não dava conta daquilo. Então, te respondendo, o que tenho feito? O que tenho feito é intervenção lá na ponte treinamento, onde você mexe na parte estrutural desse debate que existe entre regra e não regra, que é um debate limitado, e depois, na prática, nós tentamos envolver o gestor no campo. Então, nós já sabemos qual atividade que vai ser feita no campo. Vai ser uma troca de cruzeta de uma M4 e um poste complexo. Nós convidamos o gestor para acompanhar essa atividade que é complexa. Aqui, complexidade do ponto de vista de mais elementos no campo, não de complexidade em relação a outros aspectos. Na hora que esse gestor, que se distanciou muito do campo e está preso aos indicadores, preenchimento de planilha, chega na situação e se depara com aquilo, nem ele se dá conta daquela complexidade. Não adianta eu tentar convencê-lo falando que o trabalho é difícil, eu tenho que mostrar. Quando eu consigo tirar esse gestor da mesa, do escritório, e levo até o campo e mostro, olha, a tarefa é essa, troca de cruzeta. Mas no real nós temos rua inclinada, poste em esquina, fio de média tensão próximo da alta tensão, um membro da equipe a menos na equipe e intervenção de pedestres na atividade e movimentação de trânsito. Você deixa o silêncio falar por si só. Na hora que ele se depara com aquela complexidade no campo, ele começa a repensar seus valores, suas normas. Claro,
Isso sempre vai acontecer? Não, como foi colocado aqui por algumas pessoas. Tem gestor que não muda, isso é fato. Mas o que nós queremos transformar, e mais que compreender o trabalho para transformá-lo, e sim transformá-lo para compreendê-lo, é a partir da prática, é da imersão e da demonstração de situações empíricas. Não sei se eu te respondi ou se levantei uma reflexão. Fantástico, Vitor. Respondeu, levantou boas reflexões. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Ricardo, eu vou tentar, em cima do que minha experiência talvez seja menor nisso, mas eu tive uma situação dentro da empresa que eu achei bem interessante, e que é nessa questão de classes, né? E aonde, vamos falar assim, quem dita as regras, né? Ou quem escreve as tarefas, ou quem organiza o trabalho, acredita que está fazendo da melhor maneira e é assim que tem que ser seguido. E numa outra ponta, né, você tem as pessoas que seguem essa organização, às vezes mesmo sabendo que não é a melhor maneira de ser feito, mas porque ela não tem voz para mudar, né? Então ela segue mesmo sendo, ela enxergando que aquilo não é mais adequado. E daí eu tive uma situação numa empresa que foi bem interessante, que a gente tinha basicamente a mesma produção, né, no primeiro e no segundo turno, só que no primeiro turno a gente tinha um gestor e no segundo turno a gente não tinha um gestor. Os funcionários, eles estavam sozinhos, né, largados lá, como o pessoal falava. E a hora que a gente ia ver as regulações que tinha no primeiro e no segundo turno, elas eram bem diferentes, né? E principalmente quando faltava pessoas, o primeiro turno tinha uma dificuldade tremenda em se reorganizar para conseguir atender a demanda de trabalho. E enquanto o segundo turno, mesmo quando faltavam as pessoas, eles conseguiam se reorganizar de uma maneira mais adequada. Então, aí o que a gente na investigação, o que a gente começou a ver foi que no primeiro turno, quem fazia essa reorganização era o gestor da área. Então ele identificava quem faltava e ele mandava, olha, então fulano vai para tal posto, ciclano vai para aquele posto. Então ela que determinava quem ia cobrir quem em qual posto. Já no segundo, como não tinha o gestor, os próprios funcionários, eles se uniam e davam um jeito de falar, olha, tal pessoa já conhece esse trabalho, então vocês se organizam aí para dar a produção. E como as pessoas já se conheciam, o resultado acabava sendo melhor nessa regulação do trabalho. Então, a gente identificou isso, mas não tratou, e eu vejo nessa fala do Vitor, já vejo uma saída de como a gente conseguir lidar isso, né? De como a gente conseguir mostrar para o gestor que, na verdade, o conhecimento dele, ou a maneira que ele está lidando com aquela regulação das faltas ali, talvez não esteja sendo feito da melhor maneira. Mesmo quando não tem a orientação dele, as pessoas se organizam melhor para atender a demanda de trabalho. Então, esse conflito, eu acho que é um conflito entre classes, entre quem quer mandar e quem está sendo ou está organizando, ou as pessoas que estão recebendo e não têm voz, e quando se veem livres dessa amarra aí, acabam promovendo situações melhores ainda. Tá? Ou podemos passar para o Anderson? Não, é Anderson. Anderson Freitas. Acho que ele conta. Fala, galera, tudo bem? Oi, Anderson. Tudo bem, gente? Que legal. Fico muito feliz por esse debate aqui. Muito rico, muito valioso, um conteúdo muito precioso que vocês estão proporcionando aqui para a gente. Bom, a minha grande preocupação, eu acho que vocês estão dando um tema que tem toda essa conexão com a gestão, com os comitês, né? Mas a minha grande preocupação é sempre fazer com que isso chegue, né, a ser uma realidade no contexto das empresas, né, usando o plural. E aí eu gostaria de, por favor, sem sair do tema de vocês, né, da especificidade ou do foco do tema de vocês, como que nós poderíamos fazer com que toda essa discussão poderia chegar até
as empresas, até os trabalhadores, numa maior magnitude. Permitir a acessibilidade a esses conhecimentos que, além de pensar e atuar sobre as dimensões da proteção do trabalhador, e aí eu estou falando da segurança, da saúde, que também reflete na produção, né, na eficiência produtiva. Eu acho que quando vocês trazem aí essa reflexão, e o Vitor traz uma reflexão de empresas que são consolidadas, né, e aqueles menores empresários, que às vezes eles têm muito mais problemas nos seus microprocessos do que as grandes empresas, que talvez tenham uma estrutura um pouco maior de proteção ao trabalhador. E aí não é uma questão de discutir eficiência, mas assim, e se a gente pudesse voltar um pouquinho mais, né, desculpa o pleonasmo aqui, voltar para trás, né, o erro poético aqui. Como que a gente poderia fazer com que toda essa discussão rica, talvez não na mesma proporção, alcançasse uma maior magnitude das empresas? Eu vou perguntar, Anderson, como é que você acha que a gente poderia fazer isso? Como seria? Porque eu já trabalhei em pequenas empresas, já trabalhei em multinacional, e eu vi que o problema, às vezes, é a mesma coisa que muito tem um ditado que diz, que trocar de marido é como se tivesse, acho que vai trocar de problema e não troca. Eu sou péssima para ditado popular, mas... Gastone, eu vou interromper antes do Anderson aí e eu vou falar um pouquinho. O Anderson, outro dia até num grupo de WhatsApp aí, a gente estava discutindo disso, né? Como levar esse assunto da ergonomia, não a ergonomia focada na NR17, onde a maioria das empresas percebem que é ergonomia, mas a ergonomia que a gente está conversando aqui, de uma maneira, vamos falar assim, em massa, né? Para que as pessoas entendam, para que as pessoas conheçam. Eu acho que não tem outra maneira a não ser que seja a educação, né? Eu acho que a educação é a questão da base disso, né? Então, a gente está conversando aqui, teve aí 40 pessoas que tiveram acesso aqui, e dessas 40 pessoas, eu acredito que a maioria seja ergonomista. Mas talvez algumas pessoas aqui ainda não tenham essa percepção da ergonomia da maneira que a gente está tendo aqui. Então, assim, espaços como esse, como a Gastone está colocando, como eu coloco no canal, como você coloca no seu Instagram também, Anderson, começar a educar pelo menos os profissionais que trabalham com ergonomia para essa visão mais ampla da ergonomia. E uma outra maneira também é como que a gente consegue chegar a esses empresários e mostrar que ter ao lado a ergonomia de uma maneira correta vai fazer com que a empresa dele às vezes se torne ainda mais eficiente. Tá? Então, eu pelo menos eu não tenho uma resposta fechada, mas eu vejo que há uma necessidade dessa questão da educação. Talvez se a gente tivesse uma associação, talvez se nós fôssemos a nossa profissão fosse regulamentada, talvez se a gente tivesse mais força, mais união como profissionais e ergonomistas, se a gente tivesse uma linguagem já muito clara, estabelecida entre os profissionais que trabalham com isso, então esses vários talvez pode ser que leve a essa questão que você está falando, em levar o conhecimento. Mas eu acho que assim, parte desse princípio, mas não tenho um ponto final nisso, né? Acho que é uma discussão para todos que trabalham e querem divulgar a ergonomia de uma maneira boa, que a gente tem que começar a pensar nisso. Uma resposta simples aqui, Anderson, para o seu questionamento, né, quando você direciona para uma intervenção em uma micro ou média empresa. Na disciplina que eu leciono na engenharia de produção, no 6º e 7º período, ela se chama ergonomia 1, depois ergonomia 2. Então, durante um ano, cada grupo de no máximo 5 alunos, eles têm que fazer, por meio de um PBL, por meio de uma sala invertida, uma intervenção, que é a aplicação do método AIT em uma organização. Então, é uma disciplina muito prática. Na ergonomia 1, eu trabalho com ele os 12 capítulos do Guerrin, e depois, na ergonomia 2, eles vão para a prática para aplicar o método e tudo mais. Então, o que foi interessante para responder a sua questão? Em uma intervenção dentro de uma fábrica de polpa de frutas, quando eles chegaram no local, o gestor, o dono, né, que é a empresa bem característica familiar,
o filho é o coordenador e o dono é o pai e tudo mais. Ele estava com a seguinte premissa, que mandaria embora um funcionário porque ele precisava comprar um motor de refrigeramento de câmara fria e o custo desse motor era de R$40 mil. Então, para ele conseguir isso durante um período de um ano e meio ser revertido, ele teria que mandar embora um funcionário para comprar esse produto. O que nós mostramos para ele? E que isso partiu dos próprios trabalhadores. Então, reforça aqui, João Paulo, não existe leigo no trabalho. Essa é a riqueza da ergonomia. Quem sabe muito mais que o ergonomista é o próprio trabalhador. Nós somos apenas uma pessoa responsável em promover esse saber para outras instâncias. E aí nós começamos a conversar. Qual que foi a conclusão desse trabalho? Primeiro, o grande problema que essa empresa tinha era uma demora no congelamento do tempo de polpas de fruta para fazer aquelas polpas congeladas. Como a polpa demorava para congelar, a câmara fria ficava cheia e a produção ficava parada. Enquanto a câmara fria não esvaziava, a produção não andava. Conversando com os trabalhadores, a primeira solução encontrada foi organizar as fichas de pedidos, separando em blocos e não por pedido disparado pelo cliente, separar em blocos a produção de cada tipo de fruta. A polpa de manga, a polpa de maracujá, a polpa de laranja, a polpa de morango. Ao invés de eu fazer o pedido, 30 polpas de morango, 20 polpas de maracujá e 30 polpas de outra fruta, que era de um único cliente, havia uma separação prévia para aglomerar os pedidos do mesmo tipo de fruta. Isso partiu dos próprios trabalhadores. Segunda, as polpas têm tempo diferente de congelamento. Então, quando esses pedidos chegavam, um trabalhador era responsável, depois dessa sugestão de melhoria, em organizar esses pedidos e colocar para rodar primeiro na máquina, na linha de produção, as polpas com maior tempo de congelamento. Terceira intervenção, compra de caixas que eram colocadas dentro da câmara fria, ao invés de ser caixas fechadas, caixas vazadas. O fato da caixa ser vazada promovia a melhor circulação do ar entre as caixas e, com isso, diminuía a temperatura mais rápida da câmara fria. E a última intervenção foi o quê? Organizar todas essas ações e implantar. O que foi feito simplesmente nesse intervalo de tempo? Essa pequena melhoria aí para te responder. Nós levantamos essas sugestões dos próprios trabalhadores, o gestor não precisou comprar um motor de 40 mil para promover o congelamento mais rápido da câmara fria e, ao final, nós conseguimos aumentar a capacidade de estocagem dessa câmara fria. Por quê? Eu poderia empilhar as caixas até o teto, como as caixas eram vazadas, eu não tinha mais o problema relacionado à demora no congelamento das polpas. Estou falando de uma empresa média que, apesar de não ter um comitê estruturado, apesar de não ter uma gestão toda parametrizada em indicadores, esse simples momento de diálogo, de levar a informação, de trazer a informação, promoveu essa melhoria dentro desse espaço. Posso só dar uma opinião de um segundo? Claro. Que já está ficando tarde para a gente, também direcionado ao Anderson. Anderson, eu entendo o seguinte, dividindo a sua pergunta em algumas etapas não, porque etapas dá a impressão de ser um na frente do outro, mas dividido em atores diferentes, como nós, como estudiosos do trabalho, nós somos educadores, né? A gente estimula as pessoas a pensar, a serem críticos, a compreenderem o seu trabalho, então a gente está falando de uma educação vertical, horizontal, a gente educa os trabalhadores, educa a liderança, os nossos pares, na verdade é uma ação infinita, né, de educação. Então, quando a gente fala disso tudo que a gente está conversando, chegar nos trabalhadores, eu acho que isso é quase obrigatório, né? Porque tudo que a gente está construindo aqui, do conceito da ergonomia construtiva, a ergonomia construtiva não existe sem a participação, sem a voz dos trabalhadores de uma forma geral. Então, se a gente está falando dos trabalhadores receberem esses benefícios todos, a gente está falando de uma ergonomia construtiva e da gente como papel fundamental de educar as pessoas a saberem comprar ergonomia. O momento certo de acionar a gente para poder ser mais uma cabeça pensante sobre um problema. Então, se a gente se empodera dessa questão da educação vertical e horizontal, eu acho que o tempo inteiro a gente está trabalhando em prol de
de ajudar todo mundo a pensar de uma maneira ampla e diferente. É isso. Silêncio. Não, aqui eu tô voltando, que eu fui ver, porque o negócio sobe e eu não subi. Então, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho assim que a gente tem que trabalhar mesmo a educação. Para mim, a ergonomia, a base é a educação. Se a gente tem que educar o nosso empresário que a gente quer vender, a gente tem que educar o trabalhador e a gente também tem que educar com quem a gente está trabalhando, porque para mim, se você não conseguir transbordar todo o seu conhecimento para o próximo, não vai ter como agregar o valor, né? É muita troca. A gente não tem como... Para mim, é muita troca do aprendizado. Agora eu quero responder, porque você me perguntou, Gastão. Então, eu gosto de perguntar. Isso é estratégia, devolva a bola, tô aí. Vamos lá. Bom, vocês sempre muito rico com as exposições de vocês aqui, que vocês estão trazendo aqui hoje. E o Vitor trouxe algo que eu achei bastante interessante, Vitor, e que às vezes a gente esquece disso. E também, como é a veia de, vamos dizer assim, puxando um pouquinho para o lado do professor, né? Eu acredito muito na pesquisa, ensino e extensão, né? Então, se a gente for analisar alguns desenvolvimentos regionais, vamos sair um pouquinho, me permita flutuar um pouquinho fora da área da ergonomia, mas se a gente for pensar em desenvolvimento econômico de algumas regiões, muitos desses desenvolvimentos econômicos começaram em pesquisa, ensino e extensão. O turismo, por exemplo, áreas turísticas trabalharam muito isso. Então, eu falo assim, e hoje a gente tem, só para vocês terem uma noção, eu fui convidado a ministrar aula numa graduação em engenharia de produção, onde que no último semestre tinha uma disciplina de 2 horas por semana de ergonomia, né? E eu fui convidado para um curso de pós-graduação em engenharia do trabalho. Tinha uma disciplina de 20 horas apenas em toda a grade curricular. Eu falo assim, e o que eu tinha que ministrar na graduação era ensinar ferramentas, ou melhor dizendo, os termos técnicos, instrumentos ergonômicos, instrumentos de medidas na área da ergonomia. E na pós-graduação eu tinha que ensinar a NR17, né? Então eu falo assim, que eu acho que a gente precisa começar, inclusive, a romper essas barreiras dentro da própria formação, né? Dentro da própria formação. Então, eu acredito muito no ensino, pesquisa e extensão. As universidades precisam assumir esse papel, construir projetos de pesquisa sólidas e programas de pesquisa e extensão sólidas com seus alunos, para que a gente faça com que isso chegue na ponta. Então, talvez um aceite de um empresário para um projeto de 5 alunos, né? Desculpa, Vitor, apenas uma conversa aqui, né? O que esses 5 alunos querem fazer na minha empresa? Tá bom, pode fazer, entra aqui, né? Peraí, vocês... em algumas semanas ou em um semestre de uma disciplina, para um fechamento de um conteúdo, vocês me economizaram R$40 mil e salvaram um emprego. Né? Olha a importância de todo esse processo. Então, trazendo uma reflexão, eu acredito muito, viu, Gastone, nesse papel das universidades, e talvez a área da ergonomia não é discutida com tamanho poder junto aos profissionais que ali na frente estarão. Eu concordo com você, Anderson, principalmente quando eu fiz a minha formação na faculdade, eu não tive uma boa base na área de ergonomia, não, entendeu? A sorte é que eu me encantei, não sei porquê, desde o meu 2º período, mas eu não tenho a base que o Vitor dá, e eu concordo plenamente com você, mas eu acho que não tem mais ninguém para perguntar, né? Então, vou fazer os agradecimentos finais. Agradeço a Lili, ao Carlos e ao Vitor por ter abraçado, né, esse meu convite. E a vocês todos que estão participando aqui com a gente, porque isso aqui foi um sonho meu que está se tornando realidade.
Porque eu sempre achei que a gente tem que estar trabalhando com a construção, porque uma andorinha não faz verão. E agradeço vocês também terem... Ave Maria, já estou ficando com sono. Tá fugindo das palavras, desculpa. Agradeço vocês estarem participando. Através dessa troca que é enriquecedor, entendeu? Eu acho que todo mundo, ninguém está superior a ninguém, todo mundo tem um patamar. E todo mundo agrega, é tudo uma troca. Tudo que a gente vai estudando, cada vez mais aprofundando. E muito obrigada por todos. Muito obrigado, pessoal. Grande satisfação falar com todos aqui. Ver esse tanto de gente debatendo, discutindo, mandando pergunta, foi extremamente rico, um momento de oportunidade e aprendizado. Obrigado, Gastone, pelo convite e obrigado, Carlão e Lili, aí, pela troca, pela experiência que vocês passaram aqui hoje para a gente. Tá bom? Parei de falar por agora, deixo aí para Lili. Eu tô no meio menino. Vai lá. Obrigado, gente. Tudo de bom. Pessoal, foi incrível estar aqui conversando com vocês e com esses três que eu amo de paixão. E o Vitor deu a indicação dos livros e eu quero dar 2 dicas que eu acho que faz completa diferença na vida de qualquer profissional que esteja dentro das empresas fazendo o que for. Não é só ergonomista, não, é qualquer um. Primeira coisa, se aventurem, eu falo sempre assim, se aventurem a conhecer mais sobre o trabalho. Vá até onde as coisas acontecem, saiam do escritório, bota uma bota, um sapato adequado e vá assistir, não é passar e olhar, porque o passar e olhar você acaba interpretando, entendendo ou vendo muito pouco. Então a primeira dica é se aventure a se interessar mais sobre o trabalho e outra coisa, apurem o ouvido, porque não basta a gente só enxergar o que está acontecendo no ambiente de trabalho. É importante a gente ter um ouvido afiado mesmo, para escutar, e a partir dessa escuta ativa, a gente vai fazer a transformação dessa fala em ação, levando isso para cima. Então, 2 dicas. Se aventurar a estar próximo do trabalho, aonde que o trabalhador está, e segundo, ouvir o que as pessoas têm a dizer e o que eles têm a sugerir, que a vida de vocês com certeza vai mudar. Isso não é um conhecimento que agrega só a ergonomia, agrega qualquer área, né? De diretor a todos, estarem mais próximos dos trabalhadores é riquíssimo. Um beijo para todo mundo, em especial os amigos queridos que eu já enxerguei aqui, que eu fiquei muito feliz. E aí, né? Como encerrar um debate tão rico desse, né? Encerrar não, vai. Pô, que bacana, né? Gastone, que projeto legal, meu. Muito bacana mesmo, parabéns. Eu acho que ficou fantástico aqui a gente estava falando de 1 hora e meia, aqui está 2 horas e ia para mais ainda. Pena que você já está com sono. Vitor e Lili são pessoas que eu conhecia há muito pouco tempo, mas assim, bate muito bem, né, o perfil pessoal e a questão profissional também. Então, assim, espero que sejam parceiros e amigos aí para a gente levar muito adiante, tá? O Vitor trouxe os livros e a Lili trouxe também aí algumas falas e eu vou fazer 2 coisas, então, são 2 dicas talvez, né, que para mim fez bastante diferença. Primeira coisa, que adquira bastante conhecimento, mas não fique parado em cima do seu conhecimento. Haja também, né? Se você pensar que você está em cima de um caiaque, um lado é o conhecimento, o outro lado é a ação. Se você rema muito de um lado e tem muito conhecimento e não rema do outro agindo, você vai ficar rodando e não vai sair disso. Então, haja, né? Aprenda e coloque em prática. Aprenda e coloque em prática. Não tenha medo de errar e aí vai dar certo. E uma segunda dica também que para mim fez muita diferença é que a gente aprende a se desenvolver muito tecnicamente, mas a gente se desenvolve pouco pessoalmente. Então, se reconhecer, saber como você saber como você age, quais são seus pontos fortes e aonde você tem que se desenvolver como pessoa, vai fazer muito diferença em você na sua prática de trabalho. Então, são 2 questões que, para mim, trouxe muita diferença, para mim, fez eu me tornar uma pessoa melhor, e me tornando uma pessoa melhor, claro que eu me tornei
me tornei um profissional melhor também. E é isso que eu digo para vocês, tá? Então, obrigado de coração de estar fazendo parte com vocês e de todo esse pessoal que, tem pessoas aqui que eu admiro muito já como profissional há muito tempo e a gente está conversando hoje com vocês aqui. Então, boa noite e obrigado.